Olá, alunos! O tema da nossa aula de hoje é as máximas conversacionais. Vamos explicar inicialmente o que seriam essas máximas conversacionais. Essa é uma expressão bastante consagrada que a gente repete sempre, chama sempre de máximas, né? É um conjunto de princípios que foram formulados para tentar explicar quais são as normas que presidem, as normas que orientam as pessoas quando elas estão participando de algum evento de conversação. Essas máximas valem tanto para conversações face a face ou por outros meios, né, telefone, internet, etc., mas também valem para formas de interação escrita, como relatórios, como cartas, como outras situações em que a pessoa vai fazer uma intervenção, vai produzir alguma coisa visando essa interação com o seu interlocutor. Para trabalhar com essa noção de máximas conversacionais, nós vamos primeiro voltar um pouco à origem dessa expressão, à origem dessa formulação de princípios. Para isso, vamos trabalhar com a questão que motivou o autor das máximas à sua formulação, que é a discussão da relação entre a lógica e a conversação. A relação entre lógica e conversação foi o ponto de partida para o filósofo Herbert Paul Grice formular esses princípios interacionais que a gente chama de máximas conversacionais. Isso foi feito inicialmente em um artigo publicado na versão original em 1967. O nome do artigo é Lógica e Conversação. Nesse artigo, o Grice procura rebater uma opinião que era bastante frequente entre cientistas de que a linguagem usual, a conversação em língua natural, seria desprovida de lógica, ou melhor, seria inadequada para a expressão de relações lógicas, de relações científicas. Havia um ponto de vista, havia uma série de pesquisadores, pensadores, que defendiam que para que a linguagem funcionasse efetivamente, para que ela tivesse uma certa lógica, ela precisaria abrir mão de elementos das línguas naturais e utilizar a linguagem científica, a linguagem lógica, que é uma linguagem que tem o sentido absolutamente controlado. Todas as expressões da lógica têm as condições de verdade definidas de forma muito clara. A lógica dispõe de um conjunto de expressões que tem alguma semelhança com as conjunções das línguas naturais, só que há uma diferença entre o sentido, algumas diferenças entre o sentido que essas expressões adquirem quando são usadas como parte da linguagem natural e quando são usadas como expressões lógicas. Vamos ver alguns exemplos. A lógica usa um símbolo chamado de conjunção, que equivale aproximadamente à conjunção aditiva E das línguas naturais. A lógica apresenta também um conceito de disjunção que se assemelha à conjunção alternativa ou das línguas naturais. A lógica tem também um símbolo chamado de implicação, cujo sentido é semelhante à expressão se, então, das línguas naturais. Mas há diferenças marcantes entre o uso das conjunções lógicas e as expressões que se assemelham a elas nas línguas naturais. Vamos tomar um exemplo.
A frase Marina comeu bolo ou sorvete é usada como uma frase da língua natural e não como uma representação lógica. Nessa frase, Marina comeu bolo ou sorvete, se essa frase for usada como uma frase da língua natural, uma frase usada cotidianamente, usada em qualquer conversação, essa conjunção ou alternativa leva preferencialmente para uma interpretação exclusiva. Então eu teria Marina comeu bolo e não comeu sorvete, ou então Marina não comeu bolo e comeu sorvete. Então eu tenho essa ideia da exclusão. Se em vez de usar a conjunção da língua natural, usar a conjunção ou alternativa da língua natural, eu usar no lugar dela uma conjunção lógica, que seria a conjunção de disjunção, a situação seria diferente. A principal diferença aí é que o sentido das expressões que são usadas a partir do uso de conexões lógicas é todo definido dentro do sistema. As combinações que resultam em frases verdadeiras, em proposições verdadeiras, e as combinações que levam a proposições falsas são definidas previamente dentro do sistema lógico. Então, se eu tentar converter uma combinação de afirmações, como aquela que eu comentei antes, para uma conexão lógica, eu vou ter a seguinte situação. Digamos que eu chame a afirmação Marina comeu bolo como afirmação A e chame Marina comeu sorvete como afirmação B. Se eu fizer uma ligação dessas duas afirmações para formar uma proposição complexa, usando o conectivo lógico da disjunção, que seria equivalente ao ou, que é aquele V que equivale ao ou das línguas naturais, eu teria a seguinte situação. A proposição resultante seria verdadeira se qualquer uma das afirmações fosse verdadeira. Então, se Maria comeu sorvete for verdadeira, Maria comeu bolo for falsa, tudo bem. Se Maria comeu sorvete for falso e Maria comeu bolo for verdadeira, também tudo bem, o resultado vai ser verdadeiro. Mas vai ser verdadeiro também, a proposição resultante vai ser verdadeira também, se tanto uma afirmação quanto a outra forem verdadeiras. Então, se eu tiver Maria comeu sorvete e Maria comeu bolo, se eu juntar as duas coisas com a disjunção lógica, eu vou ter também um resultado verdadeiro de forma diferente do que acontece nas línguas naturais. Isso leva algumas pessoas a acharem que não existe uma lógica, não existe um princípio lógico presidindo as intervenções nas línguas naturais. A partir dessa situação, o Grice procura formular um conjunto de princípios que seriam os princípios que estariam dirigindo as intervenções das pessoas quando participam de uma conversação. Esse conjunto de princípios é chamado de máximas conversacionais. São, basicamente, 4 grandes princípios, ou melhor, um grande princípio que estaria presidindo toda a interação e 4 máximas. Vamos ver, então, como são formuladas as máximas conversacionais. Segundo Grice, as conversações seriam regidas por um princípio geral, que é o princípio de cooperação. Esse princípio seria detalhado a partir de um conjunto de máximas que seriam as máximas conversacionais. Tanto o princípio de cooperação quanto as máximas conversacionais são formuladas pelo Grice no imperativo. Isso não quer dizer que ele tenha uma perspectiva normativa, que ele esteja dizendo como as pessoas devem se comportar quando falam.
a perspectiva dele é uma perspectiva descritiva. Apesar de ele usar o imperativo, ele está preocupado em observar como é que as pessoas interagem, quais são os princípios que regem essas interações e formular isso, descrever isso sob forma de um conjunto geral de princípios. Vamos ver como o autor formula a máxima da cooperação. Princípio da cooperação. Faça sua contribuição conversacional tal como é requerida, no momento em que ocorre, pelo propósito ou direção do intercâmbio conversacional em que você está engajado. A ideia que está pressuposta nesse princípio de cooperação é de que, em uma situação de conversação, todas as pessoas são sinceras, são colaborativas e, além disso, elas pressupõem que todos os outros interlocutores, que todos os outros demais participantes da situação de comunicação também tenham essas mesmas características. Todo mundo colabora para o bom andamento da interação. Sobre essa questão, vamos ver o quadro a seguir. Desde os primórdios da comunicação interpessoal, a característica mais importante de um diálogo é a cooperação. Havendo cooperação entre os participantes da conversa, todos sabem a hora de falar, de escutar, de continuar falando sobre determinado assunto ou se é o momento de abordar um outro tema. Para contextualizar e entender bem essa prática, pode-se observar os diálogos das crianças. Por ainda não terem experiência o suficiente, eles falam entre si, mas cada criança fala do seu assunto. Não há cooperação. Quando isso acontece na idade adulta, as pessoas ficam sem direção em um diálogo. Querem saber se o problema está com eles ou se seu interlocutor é quem está quebrando as máximas conversacionais. O princípio da cooperação seria, assim, o grande princípio organizador da interação, o grande princípio organizador das situações de comunicação. O Grice considera esse princípio e apresenta um conjunto de 4 máximas que representariam o detalhamento, a especificação desse grande princípio. Essas máximas seriam a máxima da quantidade, a máxima da qualidade, a máxima da relação e a máxima do modo. Vamos observar como o autor caracteriza cada uma dessas máximas. A máxima da quantidade, que seria a primeira, diz respeito ao volume de informações que cada falante apresenta no seu turno de fala, na hora que ele tem a sua intervenção, a sua participação numa situação comunicativa. Vamos ver, então, em que termos Grice formula o princípio da quantidade. Faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto requerido para o propósito corrente da conversação. Não faça sua contribuição mais informativa do que é requerido. A máxima da quantidade não especifica assim, um volume ideal de informações que deveria estar presente em cada situação. Na verdade, há uma variação muito grande da quantidade de informações esperadas. Isso depende da situação em si. Vamos tomar um exemplo. Se eu tiver um casal de namorados conversando, em princípio, como eles estão apaixonados e tudo que interessa, tudo que o outro diz interessa, né? Tudo que existe sobre o outro interessa, não há uma limitação desse volume de informações. Então, pode haver um número imenso de detalhes e esses detalhes não prejudicarem a interação. Se eu considerar uma outra situação, por exemplo, uma interação entre médico e paciente, essa é uma situação em que o paciente só vai dar aquelas informações que interessam para que o médico consiga fazer o diagnóstico e encaminhar o tratamento. Da mesma maneira, o médico só vai solicitar aquelas informações.
Então, nesse caso, tanto o excesso de informações quanto a falta de informações pode ser prejudicial àquela situação, pode ser algo que vai interferir no andamento da situação de consulta. Se eu pensar numa outra situação, por exemplo, alguém que entra numa loja para fazer uma compra e a interação aí se dá entre o vendedor e o cliente. É claro que nessa situação o volume de informações esperado é bastante diferente. Então, o comprador vai fazer perguntas, vai solicitar informações quanto ao produto, quanto ao preço, quanto às condições, e o vendedor vai oferecer as informações que ele achar relevante para a venda daquele produto, para mostrar a qualidade do produto, para mostrar as boas condições de venda, esse tipo de coisa. Então, quando nós pensamos na máxima da quantidade, nós temos que pensar na situação de comunicação em que as pessoas estão envolvidas, porque a quantidade varia conforme a situação. A segunda máxima apresentada por Grice é a máxima da qualidade. Vamos ver como ele caracteriza a máxima da qualidade. Essa máxima está associada diretamente ao conceito de veracidade, de verdade. Então, para atender à máxima da qualidade, a pessoa deveria trabalhar apenas com afirmações verdadeiras. Vamos então ver como Grice define essa máxima da qualidade. Supermáxima. Trate de fazer uma contribuição que seja verdadeira. Máximas específicas. Não diga o que você acredita ser falso. Não diga senão aquilo para que você possa fornecer evidência adequada. É possível ver a partir dessa formulação que Grice parte do pressuposto de que todas as pessoas, ao interagirem socialmente, falam apenas a verdade. Isso não é exatamente verdadeiro, né? Não é uma apresentação realista. Existem determinadas normas e determinadas situações sociais em que a gente pode ver que esse princípio é violado e se espera exatamente que ele seja violado. Por exemplo, se alguém chama atenção para características físicas, para defeitos das pessoas, se alguém se dirige diretamente a um dos participantes da conversa e vai chamar atenção, por exemplo, para o fato de ele ser gordo, ou careca, ou baixinho, ou barrigudo, ou ter orelha grande, qualquer coisa desse tipo, essa é uma situação que não revela o comportamento socialmente esperado naquela situação de interação. Nós podemos lembrar também situações em que as pessoas trabalham com determinadas informações que têm que ser mantidas em sigilo até um certo momento. Por exemplo, uma investigação policial que envolve pessoas importantes. Mesmo que a pessoa seja solicitado diretamente a falar sobre os resultados, sobre o que ela sabe sobre aquela investigação, antes do momento certo e planejado, ela não poderá fazer isso, porque isso poderia comprometer a própria qualidade, o próprio resultado da investigação. Nós podemos pensar também em situações que são socialmente constrangedoras. Por exemplo, se alguém sabe que a mulher de um amigo está traindo esse amigo, mesmo que haja uma situação em que o relacionamento dos dois esteja em discussão, o que seria socialmente aceito seria que a pessoa não dissesse a verdade, que ela se omitisse nessa situação. Esses exemplos que eu estou dando mostram já uma crítica às máximas conversacionais do Grice, ou seja,
esse princípio, essa máxima, que diz respeito a dizer a verdade, essa máxima da qualidade, não corresponde exatamente ao uso social que se espera em algumas situações de comunicação. A terceira máxima formulada por Grice é a máxima da relação. Essa máxima diz respeito à relevância da informação dada por cada um dos participantes durante o evento interativo. Esta máxima é formulada de uma forma bastante simples. Vamos ver. Máxima da relação. Seja relevante. Esta máxima coloca em destaque a expectativa que todos os falantes têm de que as intervenções todas sejam pertinentes, sejam relevantes para o tema trabalhado no momento, para o tema que é alvo, que é tópico da conversação. Mas nem sempre essa máxima é obedecida. Vamos ver um exemplo de uma situação em que o candidato a prefeito de uma cidade, que é alvo de denúncias à corrupção, está sendo interpelado por um jornalista. Vamos ver o quadro. O candidato a prefeito de uma cidade, acusado de corrupção, é cercado por jornalistas. Senhor candidato, seu advogado afirmou que o senhor vai apresentar provas de que não houve desvio de verbas públicas em sua campanha. Quais são essas provas? Minha proposta de governo é muito melhor do que as propostas dos adversários e eu espero o apoio do povo desta cidade para eu me eleger e melhorar a vida do povo humilde e merecedor. Mas em relação às denúncias de corrupção, senhor candidato? Esta cidade terá mais obras de saneamento do que em todas as gestões anteriores. Todos terão acesso à água tratada e rede de esgoto. A população também será beneficiada com investimentos em saúde e educação. Como vocês puderam observar, nessa situação que foi apresentada, o candidato viola intencionalmente a máxima da relação. O jornalista pergunta uma coisa, ele responde outra. Ele não entra no tópico que é sugerido, que é colocado na situação explicitamente pelo jornalista. E ele faz isso porque existe um outro princípio, que é o princípio da preservação da imagem, que vai fazer com que ele não tenha a preocupação de apresentar as informações que o jornalista aponta como relevantes e pede a ele que apresente explicitamente. Bom, continuando a exposição, nós temos como quarta máxima, entre as máximas conversacionais propostas pelo Grice, a máxima do modo. Essa máxima tem uma diferença fundamental em relação às outras. Enquanto as três primeiras máximas dizem respeito ao conteúdo da conversação, a máxima do modo diz respeito à forma da conversação. Então, essa máxima vai trabalhar com um princípio básico, que é o princípio da clareza, e vai fazer um detalhamento de como esse princípio da clareza se manifesta em diversos itens. Vamos ver, então, como Grice define a máxima do modo. Máxima do modo. Seja claro. Máximas específicas. Evite obscuridade de expressão. Evite ambiguidades. Seja breve. Evite prolixidade desnecessária. Seja ordenado. Como vocês puderam ver nesta apresentação do conceito, o detalhamento da máxima do modo diz respeito a determinadas características do texto que podem comprometer a sua clareza. A qualidade fundamental de um texto é a clareza. Então, se houver o uso de expressões que sejam
vagas demais ou cujo sentido não fique claro ali no texto. Isso pode comprometer a clareza. Se o texto não for bem ordenado, se ele não for bem organizado, isso também pode comprometer a clareza. Se houver ambiguidade, a ambiguidade pode permitir dupla leitura e, portanto, o texto não se tornar claro, suficientemente claro para o leitor. Se a pessoa se perder numa série de digressões, perdendo a objetividade, ele está falando de uma coisa, faz um rodeio, outro rodeio, outro rodeio, e no final, aquilo que seria o tópico do texto, o tópico da comunicação, se perde. Então, em todos esses casos, a clareza é comprometida e, portanto, teríamos uma violação da máxima do modo. Bom, nós podemos usar as máximas do Grace como um instrumento para a avaliação da qualidade de diversas situações de comunicação. Como um exemplo disso, eu vou apresentar um trecho de uma redação produzida por um candidato ao vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse trecho faz parte de um conjunto de redações que foram analisadas por Maria da Graça Costa Val no livro Redação e Textualidade. Vamos ver o trecho do aluno. O homem como fruto do meio. O homem é produto do meio social em que vive. Somos todos iguais e não nascemos com um destino traçado para fazer o bem ou o mal. O desemprego pode ser considerado a principal causa de tanta violência. Trabalho não seria a solução, mas teria que ser a primeira providência a ser tomada. Existem vários outros fatores que influenciam no problema, como, por exemplo, a educação, a falta de carinho. Essas crianças simplesmente nascem como que por acaso e são jogadas no mundo, tornando-se assim pessoas revoltadas e agressivas. Vamos pensar em algumas características desse texto a partir das máximas conversacionais. Em primeiro lugar, nós poderíamos nos questionar, será que esse candidato atende ao princípio da cooperação? Será que ele é cooperativo na construção do seu texto? A resposta para essa questão é sim. O texto, o tema sugerido no título, o tema dado no título, corresponde realmente ao que foi pedido naquela situação do vestibular e o aluno coopera tentando trabalhar com aquele tema. Pensando do ponto de vista da máxima da quantidade, será que a quantidade de informações que o aluno apresenta no seu texto é adequada para a situação esperada? Aí a resposta seria não. O aluno pula de uma coisa para outra sem dar informações suficientes. Então, nós poderíamos dizer que, do ponto de vista da máxima da quantidade, o texto é problemático porque ele tem como uma das suas características a insuficiência de dados, o que faz com que haja uma vagueza, com que ele não consiga dar a sequência adequada ao tratamento do tema. Quanto à máxima da qualidade, o texto não apresenta problemas. As informações que são dadas aí são informações verdadeiras, que correspondem realmente à situação da época em que ele escreveu o texto. Do ponto de vista da máxima da relação, da perspectiva de buscar para o texto, de trazer para o texto informações relevantes, o texto também não apresenta problemas. Todas as afirmações que o aluno faz são relevantes para o tratamento do tema que foi proposto naquela situação de vestibular. Finalmente, se nós observássemos o texto do ponto de vista
da máxima do modo, aí sim, aí a gente vai ter o maior problema de desrespeito a essa máxima. O texto do aluno não é de forma nenhuma claro e não é de forma nenhuma ordenado. Então, isso a violação da máxima do modo é que mais compromete a qualidade desse texto. O Grice formula, então, o princípio da cooperação e detalha esse princípio da cooperação no conjunto das 4 máximas. Ele formula o conceito de implicatura conversacional, que diz respeito às consequências para a interpretação de intervenções na fala que não respeitem essas máximas. Segundo Grice, quando as pessoas estão interagindo, há uma expectativa de que todas as máximas sejam atendidas, não é? Bom, e quando acontece alguma situação em que há um desrespeito a uma dessas máximas? Em geral, o que o Grice apresenta é que esse desrespeito é intencional e tem um determinado objetivo. E, portanto, a interpretação que o ouvinte vai fazer dos casos em que alguém viola essas máximas é de buscar uma interpretação não do que o indivíduo disse, mas da razão pela qual ele falou daquela maneira ou escreveu daquela maneira, da razão pela qual o indivíduo não respeitou alguma das máximas conversacionais. Vamos retomar aquele exemplo que nós comentamos antes, da situação em que o jornalista interpela diretamente o político que está sendo alvo de denúncias de corrupção, de desvios de verba em sua campanha. Nós mostramos que, nesse caso, todas as respostas que o político dá são respostas que são totalmente irrelevantes, que são inadequadas às perguntas que o jornalista faz. Neste caso, como é que o interlocutor, como é que o possível eleitor julgaria essa situação? Segundo o conceito de implicatura, quando há uma violação à máxima conversacional, nós vamos tentar interpretar a intenção. Então, o que o eleitor vai fazer? Ele vai pensar, por que é que esse indivíduo não responde ao que foi perguntado para ele? Então, a pergunta é, por que é que ele violou um princípio conversacional? E, no caso, a gente vai responder, vai tentar interpretar não o que ele disse em si, mas a razão por que ele disse aquilo. E, nesse caso, evidentemente, uma primeira conclusão seria de que o político se recusa a responder porque as denúncias são verdadeiras, ou seja, ele não dá as informações relevantes porque ele é culpado. Bom, então, nesta aula nós procuramos mostrar um pouco, de forma bastante resumida, como Grice formula as suas máximas conversacionais, né, tanto o princípio da cooperação quanto o detalhamento dela, e algumas aplicações dessas máximas a exemplos reais de comunicação. Quem quiser se aprofundar no tratamento do tema dessa aula vai ter um pouco de dificuldade de encontrar materiais acessíveis e pertinentes. Neste caso, o que eu posso aconselhar é a leitura do próprio texto do Grice. Então, vamos recomendar o livro Fundamentos Metodológicos da Linguística, organizado por Marcelo Dascal, e, dentro desse livro, o texto Lógica e Conversação, de Herbert Paul Grice. Bons estudos!